Olá, sou o professor Napoleão Mendes e este ano iremos nos aventurar com a história, aqui na Unidade Escolar Municipal Adroaldo Gomes. Bem, onde eu vou poder encontrar o material para acompanhar essas aventuras? Vai acontecer de duas formas. A primeira é fisicamente lá na escola, onde vocês vão pegar o material com alguém da secretaria ou outro funcionário da escola. O segundo modo ocorre toda semana quando os professores disponibilizam nos grupos de WhatsApp a atividade junto com o texto da semana. Ok? Entendido? O que fazer então depois que vocês tiverem contato ou tiverem acesso a esse material? Vocês vão ler, copiar somente as questões, responder essas questões, na sequência irão tirar uma foto e, no próximo passo, irão enviar essas fotos das questões respondidas para o professor fazer a correção e tirar dúvidas também. Tá certo? Prestem atenção e muita atenção. Quando vocês forem fazer a cópia, não esqueçam de fazer o cabeçalho completo. Nome da escola, a data, o nome de vocês, primeiro nome e o sobrenome, tá certo? Não esqueçam de hipótese alguma de colocar o ano em que vocês estão e a turma. Ok? Entendido até aqui? Então, vamos lá. Preciso, a partir desse momento, da completa atenção de vocês, dessa força que eu sei que vocês têm. O tema da aula de hoje é a vida das mulheres na Primeira República no Brasil. O texto que vocês têm em mãos tem como tema a vida das mulheres na Primeira República no Brasil. Mas para a gente entender o papel da mulher nessa sociedade, nós temos que entender um pouco o que estava ocorrendo nesse processo de mudança aí da monarquia para a república aqui no Brasil. Entendido? Olha só, vamos lá. A mudança na forma de governo brasileiro, de monarquia, em que o monarca liderava, administrava o país, para a república, em que passa a ter um presidente aí no cargo administrativo, trouxe algumas mudanças que alteraram a realidade brasileira. Detalhe, essa realidade brasileira que foi alterada, de certo modo não foi percebido por grande parte da população brasileira, tá certo? Por quê? Porque a República aqui no Brasil foi um movimento, como já afirmado em aulas anteriores, que foi liderado pelo Exército Brasileiro. Então, ele foi um movimento que veio, a grosso modo, para vocês imaginarem, comandado pelas elites, com o apoio do Exército Brasileiro, e que foi imposta à população. A monarquia foi retirada do governo e se estabeleceu uma república no Brasil. O povo brasileiro não se manifestou, não saiu às ruas, não teve nenhuma grande organização da população brasileira aí procurando fazer essa mudança do governo. Foi uma pequena parte da elite, tá certo? Brasileira da época, e essa parte da elite aí é do sul e sudeste do país, tá certo? Que se reuniu junto com uma camada do exército e retiraram o governo aí de Dom Pedro II, na verdade, do governo do Brasil. Retiraram a monarquia e estabeleceram a república. Só uma pequena revisãozinha para que a gente possa continuar aqui com o conteúdo. Vamos lá. Essas mudanças, essas transformações que estavam ocorrendo, inclui aí o fato de que deixamos o modelo de trabalho escravista, que foi predominante durante grande parte da monarquia, tá certo? Grande parte aí do primeiro e segundo império que vai ocorrer no Brasil, ou seja, o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, e adotamos o modelo republicano democrático e liberal. No caso, essa palavra liberal, eu quero frisar para vocês que significa que passa-se a ter aí o trabalho assalariado. E o Brasil passa de monarquia para ser uma república federativa representativa, tá certo? Na qual as pessoas escolhem um representante que vão
que vai administrar, tá certo? Os municípios, os estados e por hierarquia também vamos ter aí o representante do executivo, o presidente do país, tá certo? Vamos lá, vamos continuar a aula. Junto a essas alterações faladas anteriormente, nós vamos passar a procurar construir as bases para a ideia de identidade nacional. O que vem ser essa identidade nacional? Vem ser o fator que identifica o povo brasileiro. Então, com a passagem da monarquia para a república, vai se procurar construir o que é esse povo brasileiro, o que caracteriza esse povo brasileiro, o que eu posso olhar para um indivíduo e dizer, este é um brasileiro. É essa procura por identidade nacional que vai se procurar construir. Isso também associado à ideia de fortificar a unidade do Estado Nacional, ou seja, a unidade do país, administrativamente, politicamente e economicamente. Isso significa que eu vou procurar construir o que é um Estado forte e o que é um Estado unido pelo bem nacional. Bem, isso são ideias que vão estar se manifestando. Muitas dessas ideias que vão estar aqui sendo discutidas, procuradas, elas vão passar por vários períodos em que não vão realmente conseguir aí criar um conceito forte e um conceito que vai ser aceito por toda a sociedade, por todo o país. Entendido isso daí? Então, ainda hoje se fala que existe uma procura aí por construir essa identidade nacional brasileira. É algo que ainda está se procurando estabelecer. Mas também haverá a centralização do poder nas mãos dos governadores. Os governadores vão ser os escolhidos aí por voto para governar e administrar os estados, que no período do Império era chamado de província. Esses governadores vão ser representantes apoiados pelos antigos barões do café, que na República receberão a denominação de coronéis. Esse título de coronel é devido à patente que alguns desses barões de cafés adquiriram durante a formação da Guarda Nacional no Brasil durante o período regencial, que foi uma necessidade que se teve no Brasil por causa, ou por razão, ou pelo motivo do Brasil não ter um exército forte estabelecido aí durante o período regencial. Esse período regencial é o período que vai da abdicação de Dom Pedro I ao título de imperador do Brasil, em favor do seu filho, Dom Pedro II, mas que ainda era criança. Então, era preciso passar por um período em que Dom Pedro II alcançasse a maioridade. E esse período aí, então, ele não poderia governar. Então, era preciso ter alguém aí que administrasse o país. E nesse período vai se escolher regentes. Por isso, chamado de período regencial. Alguém que vai governar aí no lugar do rei que era de menor. Neste cenário, início da República no Brasil, as mulheres foram excluídas de qualquer direito político. Se vocês lembrarem, uma das características da Constituição de 1891 foi de que o voto seria universal masculino. Significa que só os homens tinham esse direito a esse voto, tá certo? Ou seja, a Constituição de 1891 não garantiu ou mencionou para a mulher o direito ao voto ou o direito a ser votada, ou seja, ela ficou excluída, junto com grande parte da população, como, por exemplo, os analfabetos, tá certo? E os ex-escravos. Mesmo assim, as mulheres lutaram pelo seu direito ao voto, lutaram por sua participação na política, lutaram por igualdade de direitos e lutaram por educação
e também lutaram pelo direito de ter ensino superior. Tanto mulheres brancas quanto negras nada possuíam de direito no período da República, pois a República fora construída por homens com resquícios ainda de um período patriarcalista e machista. O que quer dizer isso? A República foi construída por homens que tinham um pensamento ainda baseado na ideia patriarcal, na ideia do homem como líder da família, na ideia como homem como guia da sociedade e como personagem principal na história. Entendido esse fato? Vamos prosseguir. E aí, meus aventureiros, já estão sentindo esses músculos começarem a trabalhar? Isso daí significa que o estudo de vocês está dando resultado. Estamos ficando mais fortes, mais rápidos, mais sagazes, mais espertos, conhecendo mais sobre o nosso passado, conhecendo mais sobre a história do ser humano. Tá certo? Então, vamos continuar com a aula. As mulheres no início da República, principalmente as pertencentes à elite social, ainda eram educadas para o cenário doméstico, ou seja, as funções delas deveriam ser cuidar dos filhos, cuidar do marido, esperar o marido com um bom jantar, cuidar dos criados, como eram chamados os empregados domésticos, salvo algumas exceções, ou seja, como sempre há uma regra, há elementos que fogem essa regra. Então, algumas mulheres lutaram contra esse papel que a elas era obrigado a desempenhar, tá certo? Vamos lá. As mulheres mais pobres e brancas, ou negras e indígenas, tinham que sair às ruas e trabalhar como? Bora lá. Lavadeiras de roupa, criadas, ou seja, empregadas domésticas, vendedoras ambulantes de doces, bolos e outras guloseimas, operárias, mas detalhe, essa conquista levou algum tempo. Não foi de imediato que as mulheres foram aceitas para trabalhar dentro das indústrias. E isso sim foi uma grande conquista também. Mas, infelizmente, com um prejuízo. O salário das mulheres era menor do que aquele que era pago aos homens. Costureiras também era uma outra profissão, muito comum inclusive para as mulheres, dentre outras profissões, que elas tinham que fazer para trazer o sustento dos seus filhos. Lembrando, mais uma vez, que essas eram as funções destinadas às mulheres mais pobres da sociedade brasileira no período do início da Primeira República. Bem, espero que estejam entendendo tudo até o presente momento. Mas se não, ainda resta alguma dúvida, não se preocupe. Isso é parte do processo que nós estamos passando. É parte do caminho pelo saber. É parte pela aventura de entender a história do ser humano. De entender a presença do homem no nosso planeta, o planeta Terra. Se estiverem com mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado no Instagram, ou então deixe seu comentário aqui abaixo. Farei de tudo para responder prontamente aos comentários e às perguntas que forem feitas. Entendido? O acesso à educação não era igual para todos. Apesar de já haver escolas públicas e privadas, a formação oferecida nessas instituições por vezes se diferenciava em qualidade e também em objetivos. Muitas dessas instituições ofereciam uma formação voltada para os trabalhos domésticos, como bordado, costura, e também aprender a cozinhar e fazer outras atividades domésticas, tá certo? Por isso a luta de muitas mulheres pelo direito a uma educação e também por ensino superior, para que elas pudessem sim ser profissionais e exercer uma atividade, tá certo? Mais independente. Muitas mulheres se formaram e passaram a trabalhar como professoras, um exemplo das profissões mais independentes que existiam. Uma profissão, inclusive, que era muito necessária nesses primeiros anos da República, pois uma grande parte da população não era alfabetizada. E para que o governo continuasse com seu projeto de unidade nacional, era preciso que essa população fosse letrada,
fosse alfabetizada, tá certo? Inclusive, se vocês lembrarem, uma das cláusulas da Constituição era que os analfabetos não poderiam votar. Então, para ter eleitores era preciso alfabetizar, letrar a população brasileira. Entendido? Vamos continuar. Destacamos aqui duas professoras, Berta Lutz e Leonida Daltro, que juntas com outras profissionais e mulheres fundaram o Partido Republicano Feminista, dando início ao movimento feminista no Brasil. O objetivo dessas mulheres juntas, era lutar pelos direitos da mulher. Direitos como, por exemplo, participação política, direito da mulher votar e também da mulher ser votada, ou seja, ela ser eleita como representante, direito da participação econômica da mulher, ou seja, o direito da mulher poder trabalhar. Aqui, uma curiosidade. Durante esses primeiros anos, por muito tempo, inclusive defendida por lei, para a mulher poder trabalhar, ela tinha que ter a assinatura, um documento com a assinatura do responsável por ela, que permitia ela trabalhar, ou o pai, ou o marido. Então, para poder exercer sua função, ela tinha que ter essa assinatura, essa permissão, essa declaração, tá certo? Isso é claro para mulheres de uma classe mais rica na sociedade brasileira. As mulheres pobres, como já mencionadas, a gente sempre tiveram que trabalhar e se virar para trazer sustento para si e para seus filhos, pois muitas vezes o dinheiro do seu marido sozinho não conseguia sustentar a família e muitas vezes essas mulheres também eram abandonadas pelo seu companheiro. As mulheres que formaram o Partido Feminista também lutavam por direitos iguais aos dos homens e exerciam um importante combate à violência doméstica, que até hoje é sofrida pelas mulheres. Tanto a violência física, a agressão física mesmo, cujo o principal alvo é o corpo, quanto a psicológica, no qual o que mais sofre é a mente da pessoa. Não adianta chorar também, mas eu já estou chorando aqui. Por hoje, nossa aula, mais uma vez, infelizmente, acabou. Esse nosso pequeno momento que nós nos encontramos. Já estou com saudades, hein? Espero que o momento pelo qual estejamos passando encontre logo sua solução e possamos estar novamente reunidos presencialmente para continuar essa jornada de conhecimento e aprendizado. Tá certo? Então, obrigado pela sua presença e atenção.